Vamos lá. Então, basicamente é isso, tá? Eu tô nem aí para absolutamente nada de preocupado com relação à notícia ou não de ETF. Essa é a grande verdade. O que eu tô preocupado é ver topos e fundos ascendentes acima das médias. Ponto. Não interessa o que acontece no curto prazo. Me importa se eu estou exposto a um ativo que está dando valor ao longo do tempo, certo? Média 200 apontando para cima, aqui ó, média 200 apontando para cima é alta, independente das correções que a gente for ver ao longo do caminho, se a correção, e tem cara de que a correção pode ser no primeiro trimestre agora, tá? Se a correção acontecer aqui, o mercado voltar, o Bitcoin voltar a valer 38, 35, 32, 28, não importa. Certo? É oportunidade de compra. Qualquer correção hoje é oportunidade de compra. Por quê? Porque para mim a média 200, que é a média principal do ativo no longo prazo, é onde mais a riqueza, a riqueza ela vive na média 200 aqui, tá? Por quê? Porque enquanto a média 200 está apontando para cima, cara, qualquer coisa que corrigir, qualquer queda que tiver pela frente, qualquer correção é oportunidade de compra, é oportunidade de melhorar o preço médio, independente se ele vai testar os 30.000 novamente ou não, independente se ele vai cair até a média 200 ou não, independente se ele vai para 28 ou não. Qualquer coisa, na minha opinião, é oportunidade de compra, tá? E é uma luta contra o tempo, não contra o preço. E uma coisa que é muito importante que as pessoas sempre falam, né? Porra, e a STX, a ST já todo dia que eu falo sobre uma cripto acontece um fenômeno, que é o seguinte: a altcoin sobe ou a determinada cripto sobe porque ela está fazendo um rompimento de alta. No outro dia ela dá uma correção, uma pequena correção do dia anterior. Nessa pequena correção do dia anterior já começa a aparecer o pessoal com preocupado com o preço estar supostamente caindo, certo? Mas isso o que que é essa preocupação? É a ausência de conhecimento e de calma e de tranquilidade de saber o que que é uma tendência. É uma tendência de alta, o mercado anda em ondas. Então, se você compra aqui, por exemplo, se você comprou aqui, então vamos imaginar que você comprou no dia 5 de dezembro, você comprou Bitcoin e o Bitcoin estava valendo aqui, tá, os 44.600 dólares. E aí passou uns dias, o mercado lateralizou um pouquinho, foi para 43, depois foi para 44.500, aí foi para 43, aí foi para 44.500 de novo. Aí pum, chegou aqui, deu aquela busca de liquidez aquele domingo, né, 39.000 dólares por unidade, tá. Cara, para o cara que não entende de tendência, ele vai achar que aqui o mercado vai derreter sem parar, que o mercado vai a zero. Dá uma sensação que o preço vai cair num buraco vazio e vai tirar, o mercado vai tirar todo o teu dinheiro. Mas na verdade, não é o mercado que tira o teu dinheiro, é as decisões que tu toma perante aquilo que tu tá enxergando naquele momento. Então, como naquele momento não dava para enxergar o futuro, agora com o replay a gente consegue enxergar o futuro, o que que acontece, né? Na verdade, o mercado estava apenas lateral para continuar o quê? Subindo, com buscas de liquidez como essa daqui, com buscas de liquidez como essa primeira aqui. Então, esse domingo, aí teve esse outro dia aqui que também buscou liquidez muito forte, até 40.000, certo? Então, se você toma decisões, né, baseado numa coisa que você não entende que é a tendência, quando o mercado lateraliza, a lateralização nada mais é do que você ser triturado pelo mercado. Por quê? Porque você fica com aquela frustração. Cara, quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Então você fica nessa frustração. Mas ao mesmo tempo você tá, além de mexer no dinheiro o tempo todo e gastar com taxas de venda e compra, venda e compra, venda e compra e ficar mexendo todo dia, você tá perdendo a tendência de alta, que se mantém, mesmo com os dias de queda. E geralmente é o seguinte, dentro de uma tendência, a tendência ela dura meses, tá, pessoal? A tendência pode durar meses, certo? Então o que acontece, ó, a tendência aqui, ó, você tem a tendência,
tá? Começou o mercado a subir, entrou em tendência de alta, tá? Vamos primeiro assim, ó, supostamente o mercado estava caindo, tá? 2022 o mercado caindo, caindo, caindo. Chegou 2023, o BTC ele começou a iniciar uma lateralização em fundo, tá? Depois ele teve o rompimento. Depois ele ficou rompendo a alta, lateralizou por 5 meses, tá? Nesse período, inclusive, eu achei que ia ter reversão e não teve. O mercado subiu, né? Tá? O mercado subiu. Agora nós estamos exatamente nisso aqui, nessa perna aqui, ó, tá? Nessa perna aqui, tá? Então, como é que funciona uma tendência, né? A probabilidade maior é sempre vem à esquerda do movimento da lateralidade. Então vamos pegar aqui. Nós temos a lateralidade. Nós temos a lateralidade, tá? O que que acontece? Nós estamos em tendência de alta ou de baixa, tá? Bom, se o mercado estava subindo, ele lateralizou acima das médias, ele segurou as médias. Embora tenha quedas grandes, ó, como essa daqui que caiu de 38 e parou lá em um dia em 35 e fechou o dia em 36, apesar desses movimentos mais bruscos, percebam que é uma lateralidade para o mercado continuar subindo. Então, geralmente, quando temos a lateralidade acima das médias, qual é a maior probabilidade? De continuar subindo, tá? Então, é de continuar subindo, certo? Só que nós temos buscas de liquidez de curto, médio, de curta duração, de média duração e de longa duração. Então, por exemplo, é muito normal, depois de uma sequência de períodos laterais, dentro de uma tendência, nós temos a tendência curta, lateralidade curta, uma alta forte aqui. Aí uma lateralidade curta, alta forte aqui. Aí tem uma lateralidade aqui. Essa lateralidade ela vira uma lateralidade, uma correção média. Então, ou seja, ela cai por mais tempo. Mas ela respeita lá algum fundo anterior, algum suporte ela vai respeitar. E aí, essa é a contagem de ondas que o pessoal fala, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABC, corretivo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, qual é o grande problema da contagem de ondas, né? Se a gente fosse fazer uma contagem nessa época aqui, nessa época aqui, ó, quando não tinha o futuro ainda mostrado pra gente. Olha só que interessante, aqui lateralizou, subiu, fez uma correção mais profunda, certo? Volta a subir forte. Então, lateralidade em queda, volta a subir. Então, correção profunda, correção curta, tá? Então, o mercado ele sempre vai saindo disso. Ele sai de uma correção curta para continuar subindo, sai de uma correção profunda para continuar subindo, certo? E aí aqui, por exemplo, aqui, se eu fosse fazer contagem de ondas, olha só como é um problema a contagem das ondas de Elliott. Sabe por quê? Porque contagem de ondas de Elliott não funcionam perfeitamente, pois você não tem como prever se esse é um movimento de uma onda 1 inteira ou se isso daqui é o movimento da onda 1. Então, supostamente aqui era onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Supostamente agora teria que ter A, B, C corretivo. Teria que ter um quê? Um A, B, C corretivo. Então, naquela época, daria para desenhar mais ou menos isso, ó, um ABC corretivo, uma correção mais profunda ainda, uma mais longa ainda, né? Mas o mercado não fez isso, o mercado andou de lado, ele fez um movimento de ameaça de baixa, tentou fazer a correção profunda, mas olha só, ele ignorou totalmente outra queda, ele simplesmente começou a subir, né? Ele não perdeu a mínima anterior, né? Então ele não fez uma correção. E aí ele fez um período lateral de 5 meses. Isso aqui durou de 28 de março a 28 de outubro, para 23 de outubro, andou o Bitcoin lateralmente, né? Então foi uma lateralidade longa, tá? Agora, como nós estamos em tendência de alta, o que acontece? Cara, mesmo que o mercado
perca essa mínima aqui, tá? E parece que ele tende a fazer isso agora em janeiro, certo? O mercado vai fazer a lateralidade aqui, fez a lateralidade, ele saiu da lateralidade e foi para cima. O que eu já expliquei milhares de vezes aqui para quem acompanha o canal. Sai a lateralidade, se ele for para cima, primeiro da lateralidade, se é uma lateralidade um pouco mais longa, ele vai liquidar acima, liquidar abaixo, fazer a correção mais profunda, lateralizar de novo e continuar subindo. Então, se vir essa queda, supostamente agora em janeiro, fevereiro, é compra, tá? Porque é um pullback de longo prazo para o mercado continuar subindo, certo? Então, com a aprovação ou não de ETF, essa correção ela tenderá a acontecer em algum momento. A gente não sabe se ele vai subir um pouco mais, se ele já vai cair agora. Eu olho para isso daqui, né? Eu olho para isso daqui, tá? Com a tendência de alta sendo bastante enfraquecida já pela terceira vez. Então aqui nós temos uma divergência bem grande já, certo? É bem provável, é bem provável, ok? A probabilidade é bem alta. Eu já estou avisando isso com antecedência do mercado buscar depois dessa função de ETF aí, de ele buscar aqui embaixo, tá, pessoal? Mas isso vai ser uma queda para o mercado continuar subindo, tá? Então o que acontece? Por quê? Porque a média 200 é a tendência de alta. Então mesmo que a queda for forte aqui, a tendência principal é a 200, a de longo prazo. A que enriquece é o longo prazo. Eu digo para vocês, experimenta ficar operando lateralidade, fica comprando e vendendo e mexendo nos teus ativos todos os dias, que nem eu vinha fazendo durante uma lateralidade. Você esmigalha todo o seu capital, você perde muito dinheiro ou você deixa muito dinheiro na mão dos market makers, né, dos formadores de mercado. Então é bem provável e possível que a gente venha a ver uma correção para o mercado continuar subindo. E eu digo uma correção profunda, não uma correção, é uma correção de médio prazo, né? Que às vezes dura de 1 a 3 meses de correção, tá? Por quê? Porque dentro de uma tendência de alta, o mercado anda em ondas e é normal a gente ter essas correções profundas, tá? Então, no último bull market que nós vivemos, é exatamente o mesmo comportamento, tá? O mercado sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Às vezes ele lateraliza subindo, ok? Quando a tendência é muito forte, ele lateraliza literalmente subindo. Aí lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Aí ele faz o quê? A correção mais profunda, ó, tá vendo? Ele faz uma correção mais profunda. Faz a correção mais profunda, volta, lateraliza, sobe. Então, correções profundas são normais durante o bull market. Olha só, correção profunda, alta, certo? Então tem tamanhos de correções, né? Tem as correções rasas, que são o mercado lateral para o preço continuar subindo. E aí como é que a gente sabe se isso aqui é uma correção rasa ou não? Como é que eu sei, por exemplo, que a lateralidade que eu vejo hoje, como é que eu sei que a lateralidade que eu vejo hoje, a acumulação aqui, ó, é rasa ou profunda? Não tem como saber. Sabe por quê? Porque tu tem que esperar o mercado dizer se é profundo ou não. Então, por exemplo, se ele perder essa barra, vai ser uma correção profunda. Só que numa tendência de alta, você tem que comprar essa barra aqui, ó, certo? Em uma tendência de alta, você tem que comprar essa barra. Em uma tendência de baixa, você tem que estar fora do mercado durante essa barra, tá? Aqui você tem que entrar dentro dessa queda, tá? Então, no momento que acontecer a busca de liquidez, ele vai liquidar os apostadores aqui de novo e vai limpar. Limpa os vendedores, entrega a alta, tá? Às vezes pode durar mais tempo, que nem a correção profunda também geralmente dura assim, ó, ela vem, liquida, ela puxa, sobe, lateraliza, vem, liquida de novo, apoia numa das médias, e aí ela começa a romper.
Então você tem mais oportunidade ainda de compra. Por isso que eu digo, essa correção profunda tem que ser comprada, tá? Essa correção profunda, ela precisa ser comprada, ela não pode ser, descartada, tá? Por quê, pessoal? Porque as médias estão apontando para cima. As fractais, elas significam que o mercado vai ter uma expansão monetária aqui, ó. Então, independente do que acontecer com a aprovação de ETF ou não, o mercado está passando por um período de expansão monetário, ou seja, o Bitcoin está se valorizando perante o dólar ao longo do tempo. E é nessa condição que você tem que estar dentro, 100% dentro do mercado, tá? Porque você esperou, às vezes, 2 anos para poder entrar nessa condição. Você demorou 2 anos para entrar nessa condição. Então pode ser que dure 2 anos de alta, entendeu? Então, por quê? Porque uma tendência de baixa dura 1 ano e meio, 1 ano, a de alta dura 2 anos, né. Se a gente considerar que 2013 foi de alta para o Bitcoin e foi mesmo, né, é 1 ano a menos, aí já tem 1 ano a mais para esticar aqui, né. E pode durar 3 anos, pode durar até mais anos, né. Então a tendência ainda é de alta, né, enquanto não perde a média 200, não busca a média 400, é tendência de alta, continuação de alta e pau na máquina, entendeu? Vale a pena ficar operando trade aqui? Não vale a pena ficar operando trade, tá? Vale a pena ficar escolher os melhores ativos e acumular. Por isso não adianta vir me perguntar achando que eu tenho grande influência no mercado de criptomoedas, achando que se eu falar da moedinha que eu já falei no dia anterior e não está subindo, porque você está ansioso, porque você está exposto nela, ela não está subindo. Se não está entregando alta, é porque o mercado não está tendo interesse em comprar aquele ativo e ele não está entregando alta. Mas quando as médias estão apontando para cima, é alta, né? E aí tem tendências de altas diferentes.